Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Mais Gerais deste sábado. Falamos ao vivo da Praça Tenente Moll, em frente à Igreja Matriz de Santana, na cidade de Jequeri, na região norte da Zona da Mata Mineira, onde acontece neste fim de semana a 7ª edição do desfile de carros de boi. E a nossa equipe do Mais Gerais, claro, marcou presença por aqui para mostrar para você de casa esse desfile que atravessa aí gerações. No programa de hoje vamos também para o sul de Minas, mostrar para você diversas atrações turísticas, destaque para Delfim Moreira e Maria da Fé. E tem também receitas deliciosas no quadro Cozinhando com Pablo. Então chama a família, os amigos, fique com a gente porque o Mais Gerais começa agora. E nós abrimos a edição de hoje celebrando o aniversário de Lajinha, também na Zona da Mata Mineira, com mais de 20 mil habitantes e que, na verdade, faz aniversário no dia 17 de dezembro, mas por conta das chuvas e de alguns eventos, ela é comemorada neste fim de semana. Então fica aqui o nosso carinho e as nossas felicitações para essa importante cidade mineira. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse desfile que está acontecendo aqui em Jequeri, desfile de carros de boi. Eu vou convidar para entrar aqui comigo o secretário de Cultura e Turismo de Jequeri, José Túlio. José, seja bem-vindo ao Mais Gerais. Já desde cedo a equipe está na atividade, os carreiros estão se posicionando já para daqui a pouquinho chegar aqui perto. Qual que é a expectativa para vocês? Inclusive a gente já está ouvindo aqui alguns carreiros chegando. Secretário, qual que é a importância para a cidade um evento como esse, preservar aí essa tradição há tantos anos? Então, o desfile de carro de boi, na verdade, é o que o carro de boi se transformou hoje, né? Numa expressão cultural. O que antes foi um instrumento de trabalho, hoje, devido à Revolução Industrial, né? O trator e outros equipamentos agrícolas, eles tomaram o lugar do carro de boi. E hoje serve para isso, para entreter a nossa comunidade e também para trazer turistas. Hoje tem pessoas de várias cidades, prefeitos de outras cidades aqui hoje. E a comunidade como um todo está lá no sítio também acompanhando. A comunidade está entrando nos carros, andando dentro do carro. Então é um momento muito gratificante para a gente. Inclusive, secretário, daqui a pouquinho vai ter uma bênção que o padre vai dar aos carreiros, aos bois. Inclusive, ele já está dando essa bênção, ele está jogando água benta nos carros bem aqui atrás. O nosso vigário paroquial, o padre Fabrício Lopes, que a gente já agradece de antemão. E é um momento muito especial porque os carreiros também têm muita devoção à Nossa Senhora Aparecida. Tem um carro que já vem com a imagem de Nossa Senhora Aparecida em cima do carro. É muito lindo a fé do povo. E, secretário, qual que é a importância para o Estado um evento como esse? A gente está ouvindo aqui ao vivo os carros cantando já, chegando aqui na praça. Qual que é a importância para o Estado um evento como esse? Olha, não só Jequeri, mas toda Minas Gerais foi construída a partir do carro de boi, né? Todos os tropeiros, eles começaram seu trabalho com o carro de boi. Então, isso é o que temos hoje. A nossa cidade está sendo um reflexo do que marcou a nossa história. Hoje a gente está usando o carro como meio de passeio, mas no passado a comida ia de carro de boi, os materiais de construção, cerca, casa, tudo era no carro de boi. Legal. Secretário, obrigado pela sua participação aqui no Mais Gerais. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com mais pessoas, entendendo um pouquinho mais dessa história tão linda que preserva aí a tradição passada de geração em geração. Mas agora, você está ouvindo aqui os barulhos dos carros, estão chegando aqui. Já já a gente vai mostrar para você de casa. Mas antes, a gente vai fazer um passeio pelo sul de Minas. A gente vai para Delfim Moreira, porque eu estive lá há algumas semanas vivendo uma experiência aí para relaxar, para desligar um pouquinho da rotina corrida da cidade. E você vai ver agora um banho de floresta e quem nos conduziu nessa jornada foi a Michele e o Ângelo. Confira. E no coração da Serra da Mantiqueira, entre 1.400 e 1.700 metros de altitude acima do nível do mar, o Mais Gerais chega em meio a essa paisagem exuberante para te mostrar uma experiência diferente, um banho de floresta. Nós viemos até aqui no espaço Satire, e quem vai contar um pouquinho para nós sobre essa experiência é a Michele e o Ângelo.
Michele, as pessoas que chegam até aqui, o que elas encontram? Elas vão encontrar muita natureza, essa natureza exuberante. Nós estamos no coração da Serra da Mantiqueira, entre Delfim Moreira e Marmelópolis, a 1.450 metros, como você falou. E nós vamos hoje fazer um convite para desacelerar. O banho de floresta, ele é uma medicina preventiva, vamos colocar assim, originária do Japão, né? E nós vamos caminhar pelas trilhas e vocês vão saber no decorrer da matéria, né, todas as experiências, todas as atividades que nós vamos fazer hoje e contar um pouquinho desse banho de floresta aqui no Satire. Então eu acredito na cura pela natureza e todo esse espaço foi desenvolvido, pensado, cada parte dele para trazer essa sensação de bem-estar, saúde integral, preservação da natureza e a reconexão com a nossa própria natureza. Ângelo, a Michele falou sobre cura. As pessoas que chegam aqui, então, elas têm uma experiência não só sensorial, uma experiência em meio ao relaxamento, mas também de cura. Que cura é essa? Olha, é uma forma das pessoas se reconectarem com elas mesmas, entendeu? Então, assim, contato com a natureza, a gente tem uma mata gigante aqui, gigante para nós, né? Nós somos mais de 20 hectares de mata, onde a gente consegue experimentar isso, né? Escutar a água, escutar os bichos, os pássaros, os ruídos. Tem onça aqui também? Não, onça não. Tem? Não. A gente tem alguns bugios aqui, que de vez em quando gritam bastante. De vez em quando aparece. De vez em quando aparece. Mas é essa sensação que traz essa cura e esse bem-estar para as pessoas. Eu tô curioso para conhecer e participar dessa experiência e tem um pessoal ali, ó, que também tá pronto para viver tudo isso com a gente. Vamos lá? Comecem aqui a ouvir, a gente vai usar, né, a nossa audição, a percepção. Se vocês olharem para cima, nós temos muitas bromélias aqui. A temperatura já é diferente, é bem mais fresco. Então, se a gente silenciar agora, os passarinhos, os ventos. Michele, e o que é esse óleo aqui? Esse é um óleo essencial. E para que serve? Cedro, que é aquela planta que a gente viu ali atrás, aquela árvore, né, não planta. Ele endureceu um pouquinho porque tá frio, que ele vai trazer aterramento pra gente agora para essa experiência que nós vamos fazer uma meditação daqui a pouquinho. Então agora a gente vai dar sequência, nós vamos para o que a gente chama aqui de jardim sensorial. É realmente um jardim dentro da floresta e a gente vai fazer um caminho sensorial, uma caminhada às cegas, onde nós construímos esse caminho com vários estímulos diferentes e eu vou conduzi-los, né, com vendas nos olhos, para que vocês sintam esses estímulos sem a visão. Então isso vai despertar várias emoções, traz memórias na maioria das pessoas e ele é muito profundo. Então vamos ver como você vai se sentir nessa próxima experiência. Então essa árvore caiu, né? Ela é grande, mas a gente quis deixar porque ela compôs o ambiente e ela está repleta de bromélias, né? A gente tem a bromélia nativa e a bromélia imperial. Ali tem até algumas flores secas, né, que não abriram dessa bromélia imperial, que é muito característica aqui na nossa região. Pessoal, agora a gente vai começar a nossa experiência sensorial. Eu já tô aqui devidamente preparado, descalço, com a venda. E agora eu vou começar, né, Michele? Isso mesmo. Você vai precisar confiar em mim. Eu vou dar as orientações ao longo desse caminho. E você vai agora ativar todos os sentidos, principalmente o tato e a audição. Ok. Então vamos lá. Vamos lá.
Michele, lá é brita. Areia, naravalha e seixos. Que legal. É muito legal porque cada passo é uma experiência. Lá eu me senti um geladinho. No segundo, eu senti como se eu estivesse na lama. Aqui uma textura mais macia e aqui eu me senti no quintal da minha casa. Com a brita, pisando na brita, quando eu ia correndo para encontrar o carteiro, alguma entrega. É essa sensação. Uma memória de agora ou... Antiga, bem antiga. Agora é uma experiência um pouco mais gelada, né, Michele? Vou colocar meu pé na água aqui e tá bem gelado. Michele, por que disso aqui? Me conta. Essa é uma experiência, feito o caminho sensorial, ele desperta muitas emoções. E aqui a possibilidade da gente liberar algo que às vezes podem vir memórias que não são tão afetivas e amorosas assim. Então aqui é o momento de você conectar e deixar fluir, né? Porque a água é fluidez. Então essas pedras já são os bancos naturais, onde as pessoas sentam. Eu sugiro que elas, dependendo do tipo de emoção que surgiu ali no caminho, elas imaginem essa emoção na sua mão e aí elas vão liberar aqui na água para deixar fluir. E ela deve estar mais ou menos agora uns 10 graus. Tá bem geladinha. Então vamos calçar o sapato agora para próxima etapa, né? Exatamente. Bora lá. Para a última atividade. Bora lá. Bom, e agora nós estamos chegando ao final dessa experiência. Michele, aqui é a última etapa, né? Exatamente. O que acontece aqui? Aqui é o ateliê ao ar livre, que é onde os participantes eles vão pintar ou desenhar, traduzindo o que mais marcou da experiência para cada participante. Então, além de ser uma atividade, né, de lúdica ao ar livre, também serve como uma lembrança que as pessoas... Que relembra a infância também, né? Exatamente. Tem toda essa ludicidade de pintar mesmo. O importante aqui não é saber pintar, desenhar, mas de liberar a criatividade na natureza, né, nesse bosque exuberante. Quantas pessoas têm essa oportunidade de fazer uma pausa na sua rotina, estar na natureza. Ângelo, obrigado pela sua participação aqui no Minas Gerais. Michele também por nos conduzir durante toda essa experiência. E fica o convite para você que está aí nos assistindo, vir para cá, participar também. E agora eu vou me arriscar lá na arte agora. Será que vai dar certo, Michele? Vai sim. Vai dar certo? Não precisa saber pintar, não. Não, só... O importante é participar. É participar e levar minha lembrancinha para casa, Isso. né? Soltar, deixar a sua criança livre e se expressar. Então vamos lá. Bom, você de casa aí acompanhou um pouquinho do banho de floresta que eu tomei lá no Espaço Satire. Então fica o convite para você, quando estiver em Delfim Moreira, lá no sul de Minas, passa no espaço, conheça que está incrível. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o desfile aqui dos carros de boi. Eu vou convidar para entrar comigo aqui a Natália Aparecida, que é extensionista de bem-estar social, e a Andréia Cristina, que trabalhou muitos anos na Emater. Natália, seja bem-vinda a Minas Gerais. Qual que é a importância para a Emater, para incentivar os produtores, as pessoas a participar de um evento como esse? É com muita alegria que hoje nós falamos desse desfile, né, que é de grande importância para a cultura da nossa cidade. E o carro de boi, ele representa o resgate da cultura do agricultor familiar, dessa responsabilidade que eles têm com o trabalho, e é mais o resgate mesmo aí dessa cultura que a gente vivencia desde pequenininho.
E Andréia, muitos anos trabalhando na Emater, né, incentivando as pessoas, né, e de que forma que vocês trabalham e incentivam o produtor rural, as pessoas a participar de eventos como esse e até mesmo de manter tradições como essa? Sim, é muito importante, né, porque é um meio de transporte deles, né, no dia a dia. O agricultor, ele utiliza o carro de boi, muitas das vezes para transportar a produção deles, aonde os veículos não conseguem ir. Então é uma fonte de trabalho e no momento desse eles vêm prestigiar e mostrar para esse público o que é a valorização de um carro de boi. Muitas pessoas às vezes nem conhecem o carro de boi, não sabem que em cima fica o carreiro, abaixo fica o candeeiro, e aqui Jequeri hoje está sediando o 7º encontro, né, de desfile de carro de boi, aonde nós temos a participação das comunidades rurais e também dos municípios vizinhos, como Oratórios, Amparo do Serra, Pedra Bonita. Então são todos os municípios que congregam este evento. Eu trabalhei 7 anos no município de Oratórios, onde também é feito esse evento lá. Então eles estão aqui hoje retribuindo e florescendo cada vez mais o nosso evento. André, e é um evento para a família, para os amigos. Quem chegar aqui encontra o quê? Encontra a receptividade, hospitalidade. Tem comida boa também? Sim, então é um momento, você entendeu, de diversão, de distração. Quando eu chamei os carros, nós estamos com 31 carros de boi, vocês podem ver, né? Então as famílias estão em cima dos carros. Eu pedi apenas para cuidar das nossas crianças, porque a gente sabe que o transporte do carro de boi, o boi pode assustar por qualquer coisa, que preservem, né, a segurança. Então nós pedimos, né, que façam um desfile bem bonito pelas ruas das nossas cidades. Então nós agradecemos o apoio, principalmente de vocês, que da televisão, que está aqui hoje, mostrando para Minas Gerais inteiro, né, o que é valorização do homem do campo. Isso aí, André. Obrigado pela sua participação. Natália, faz o convite para o pessoal participar do evento. Quem quiser, até quando? Até hoje à noite? Como é que é? É até hoje à tardezinha. A gente vai estar aí lá no Rancho Beer e vai ter uma música bem legal pra gente. Os carreiros ainda vão estar lá, vai ter um almoço bem gostoso e a gente espera vocês aí para participar com a gente dessa cultura que é muito importante para a nossa cidade. E aproveitem também para conhecer as nossas delícias. Nós temos o queijo de massa cozida, que é maravilhoso. Nós temos a cachaça, temos a açúcar mascavo também, que é da nossa cultura, que o pessoal adora. Então vem para conhecer aqui Jequeri, vocês vão gostar muito. Inclusive, daqui a pouquinho a nossa equipe vai lá participar desse almoço, porque você fez tanta propaganda, eu quero ir lá, hein? Vai sim, tá todo mundo convidado. E por falar em mineiridade, muita tradição, como você está vendo aqui, agora a gente vai aprender uma receita que também é tradicional aqui em Minas Gerais. Chegou a hora do quadro Cozinhando com o Pablo. E Pablo hoje traz uma receita que você conhece já e é de dar água na boca. Pão de queijo. Confira. E é claro que uma boa receita de pão de queijo tem que ser ensinada por um mineiro, né? E a minha receita, além de ser fácil, é muito gostosa. Então bora para mais um Cozinhando com Pablo. E a gente vai começar aquecendo alguns ingredientes em uma panelinha. Isso porque a gente precisa escaldar os polvilhos. Esse processo vai ajudar a hidratar os polvilhos e garantir que não fique nenhum gruminho na nossa receita. O polvilho é o amido extraído da mandioca e, por incrível que pareça, ele é um dos responsáveis por dar sabor de queijo para a massa. E cada polvilho tem a sua função, por isso que eu gosto de misturar os dois. E aí, com os nossos líquidos já quentinhos, não precisa deixar ferver, porque senão vai derrubar, vai derramar tudo, mas com os nossos líquidos já quentinhos, a gente vai escaldar o polvilho. Então, muito cuidado para você não se queimar.
E com a massa já no jeito, uniforme, agora a gente vai adicionar o queijo. Queijo ralado, com os bracinhos já cansados, e essa é uma hora bem polêmica, né? Porque cada um põe um tipo de queijo, os gringos colocam até queijo gruyère, porque tem dificuldade de achar esse que eu usei, que é um queijo Minas padrão meia cura. Tem gente que nem põe queijo, põe só essência de queijo, mas assim, tem gente que põe mussarela, mas você pode pôr o queijo que você achar, o queijo que tiver com um precinho bom. Ralado o queijo, a gente vai colocar os ovos, que na sua casa você vai quebrar numa bacinha separada, porque se tiver um ovo podre aqui, mas não tinha, acabou com tudo. E vai colocar uma pitadinha de sal também. Mas o nosso queijo meia cura, ele já é mais salgadinho, então não precisa colocar... Eita, sal demais. Vamos misturar com a mão, porque senão eu vou derrubar tudo que eu já fiz. Aí é isso, ó. Vai apertando com a mão até ele dar o ponto de pão de queijo. E eu gosto de usar uma bacia grande assim, porque aí eu posso mexer de qualquer jeito, porque às vezes eu sou meio desastrado na cozinha, e aí eu garanto que não vai sujar tudo. Mas aí é só mexendo e já tá dando um cheiro de queijo maravilhoso. E com a massa pronta, agora a gente vai enrolar o nosso pão de queijo. Então aqui eu já untei as minhas mãos. Vou pegar bastante massa de pão de queijo, enrolar e colocar na assadeira. Com o pão de queijo enroladinho é só levar para assar por cerca de 20 minutos, ou então até que ele esteja douradinho desse jeito aqui. E daqui a pouquinho tem mais Cozinhando com o Pablo e ele vai fazer desse pão de queijo uma receita deliciosa, mas eu vou te contar daqui a pouquinho. Agora a gente vai continuar falando aqui do desfile de carros de boi. Ao meu lado está o Devanir Martins, que é produtor rural. Devanir, sim. Carro apertado é que canta? Sim. Como é que é essa história do carro? Conta pro pessoal de casa. A gente estava aqui fazendo as entradas, as entrevistas, os carros passando aqui do lado, cantando. Como é que é isso? Ó, isso pra gente é muito gratificante. Pra gente que é da roça, ver um transporte, que já foi transporte, e hoje vê como uma cultura, isso é muito gratificante. Não só pra gente, mas para o município todo, acho que pro Brasil inteiro que está assistindo. Seu Devanir, e conta pro pessoal de casa, com certeza o pessoal tá curioso, como é que faz para o carro cantar? Olha, primeiramente é arrumar uma madeira própria para poder fazer. Qualquer tipo de madeira? É a garapa, a tajuba, o baspo, são as madeiras, as madeiras próprias para poder, a sucupira. São as madeiras mais... São as madeiras ideais para fazer um carro como esse. E para os animais, como é que é o manejo ali para preparar um desfile como esse? Trazer, porque são muitos bois, inclusive eu soube que tem carro com cabra, com pets. Como é que é o manejo para trazer todos esses animais e preparar para um desfile como esse? Olha, na realidade a gente não prepara o animal para desfile. Não prepara, né? Não. A gente prepara o animal, eu costumo dizer que eu não acostumo o boi, não. Eu amanso o boi. Eu amanso o boi. Agora, quem ensina eles a fazer força é quem compra. Porque eu gosto de domar o animal. Ele ensinar ele a não dar coice, não bater, para ter educação no dia de um evento desse. E bem educados, eles passam por aqui para fazer um desfile lindo, né? Com certeza. Igual vocês viram passar aí, eu acho que não tinha nada a desejar, não, né? Isso aí. Vocês ficaram felizes com a... Demais. Tá tudo lindo, viu? Obrigado, viu, seu Devanir, pela sua entrevista aqui. E daqui a pouquinho a gente vai continuar falando mais sobre esse desfile tão lindo. E você vai conferir agora o giro com as principais atrações do estado. Veja aí.
Oi, pessoal do Mais Gerais. O final de semana aqui em Minas está bem agitado para aquecer os mineiros. E tem evento para todos os gostos. Tem festival de teatro, uma mistura de café com rock e, é claro, muito forró. Vamos ao giro. Desde 2006, em São João Nepomuceno, na Zona da Mata, acontece o Nepopó, um festival de teatro para todos os públicos, e com peças que passeiam por diferentes linguagens, estéticas e temas. Até amanhã, a cidade torna-se palco de grandes espetáculos. Teatro de rua, infantil, drama, comédia e alternativo, todos com entrada gratuita. A programação completa você confere no site festivalnepopó.com.br. E agora vamos ao sul de Minas, em Campos Gerais. Na cidade, acontece hoje a 4ª edição do Motorrock Café, com apresentações musicais e culturais a partir de 13h. O evento é beneficente e para entrar basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis. O camping é liberado e tem estacionamento para motorhome. Em João Pinheiro, na região noroeste do estado, tem mais uma edição da festa Costela, Cachaça e Viola. O tradicional evento valoriza as raízes caipiras. Por lá tem muito modão. Tem também a tradicional costela assada, caldos e muito mais no Open Food. Os ingressos estão sendo vendidos em diversos pontos da cidade. E fechamos o nosso giro na região do Vale do Mucuri, em Pavão, onde acontece a 30ª edição do Forró do Regaço. A programação é intensa, como a época pede. Tem gastronomia típica, quadrilha e shows do Bonde do Forró, Coiote e Alain Araújo. A entrada é gratuita. E agora é com você aí de casa. Escolha a sua atração favorita e aproveite o final de semana da melhor maneira. Opção não falta, não é mesmo? E eu volto com você, Matheus. São muitas atrações por todo o estado e se eu fosse você eu não perderia nenhum. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mais Gerais, direto de Jequeri, no 7º desfile de carros de boi. Daqui a pouquinho a gente vai continuar contando para você um pouquinho mais desse festival, desse desfile, aliás. Mas antes nós vamos para Maria da Fé, no sul de Minas, porque Maria da Fé tem sido aí destino turístico para muitas pessoas e você vai conhecer hoje o chefe Gabriel Zaroni, que é chefe de cozinha, tá lá no sul de Minas, numa das fazendas de Olivais e o turismo e essas vivências que as pessoas têm ido lá conhecer tem mudado a vida dos trabalhadores, das pessoas e o chefe Gabriel é um exemplo disso. Confira aí. Se tem uma coisa que o Mais Gerais gosta de contar, são histórias, sobretudo receitas. A gente está falando de gastronomia, do paladar. E aqui em Minas Gerais, essa tem sido uma descoberta cada vez mais intensa. Uma descoberta cada vez mais associada. Por quê? O turista que vem a Minas Gerais hoje, ele vem para conhecer os lugares e mais do que conhecer os lugares, que esse serviço esteja associado também à prestação de outros serviços. E assim essa cadeia produtiva acaba se desenvolvendo. Ao meu lado aqui eu estou com um jovem que é chefe de cozinha, Gabriel Zaroni, tem 28 anos. O Gabriel é o chefe de cozinha responsável aqui pela Fazenda Santa Helena. Então quem vem visitar aqui, e as visitas teleguiadas elas acontecem, acabam também almoçando, tendo um momento de um lanche, um piquenique, ou seja, essa é uma preocupação que vocês têm aqui no sul de Minas, acolher bem esse turista e de preferência conquistá-lo também pelo paladar. Com certeza, eu acho que isso é uma coisa já do mineiro mesmo, né? De receber todo mundo muito bem. E aqui a gente procura fazer isso também, da melhor maneira possível. Entregando uma alta gastronomia pro pessoal e uma fazenda, né? Desse nível para quem vem aqui visitar a gente. Por exemplo, a gente estava vendo aqui os pratos, olha só, os produtos estão aqui, ó. Então a gente tem o azeite, né? Fala um pouquinho desses produtos, do café, que aliás é uma delícia, né? E esses produtos se reproduzem nesses pratos. A gente busca, né, fazer os pratos já pensando em harmonizar com azeite e com café. Então, tudo que a gente faz hoje na cozinha é pensado para harmonizar com azeite e, sobretudo, a fazenda também, né? A gente trazer toda essa experiência para o pessoal que vem comer aqui. Não só conhecer a gastronomia, mas entender que o azeite e o café também podem entrar na alta gastronomia e essa é a nossa intenção aqui. Que prato é esse? Esse é um fettuccine que a gente faz na casa, uma fonduta de parmesão, uma farofinha de pão, que também eu faço aqui na casa, um azeite verde, que é o nosso azeite, que eu deixo ele verde, com a clorofila de algumas plantas, e um filé mignon
também aqui da região que a gente pega, de produtores daqui. E eu busco sempre trazer esse pessoal também comigo, os produtores da região. Muito boa. E para encerramento dessa conversa, a gente tem ali uma deliciosa sobremesa. Na hora do almoço dá muita fome, eu sei que você está em casa com muita fome, porque essa sobremesa tá deliciosa. Fala o que é isso aí. Esse é um muffin de azeite, é um bolinho feito com azeite, então em sua maioria ele vai o azeite, um mousse de chocolate com flor de sal e também finalizado com o nosso azeite. E só para reforçar esse conceito, né, que o sul de Minas Gerais está expandindo por toda a sua região aqui, pelos diversos municípios aqui existentes, o secretário de Cultura e Turismo, Zé Maurício, é prova dessa realidade. Essa é a ideia, né, conciliar a prestação de serviços, a visitação de lugares maravilhosos como esse e conquistar o turista também pelo paladar. Com certeza. A gente está trabalhando bem intensamente aqui em Maria da Fé para que a gente consiga tornar a gastronomia um dos pilares turísticos, né? Hoje a gente tem a olivicultura, o frio, a arte design como os nossos principais indutores, porém, trazendo o azeite para dentro dessa dinâmica como um todo, ela pode vir aliada à gastronomia, né? Porque o azeite também aqui a gente tem outras produções associadas, não só à gastronomia, porém, em parceria especialmente com o Sebrae, em 2022 a gente fez um circuito gastronômico, Comidas de Maria, justamente para começar a fomentar esse setor aqui na cidade. Ele, embora não tenha pegado tanta força, agora, em 2025, novamente a gente vai fazer a segunda fase dele para reforçar e para tentar colocar na nossa matriz, né, de indutores turísticos a questão da gastronomia. A gente já tem o aporte para isso, a gente já tem a capacidade para receber o pessoal, então hoje a gente se vê já na condição de começar a trabalhar isso com mais intensidade, de modo estratégico, né? Fazer isso bem organizado para que a gastronomia mariense, especialmente, se torne um dos pilares turísticos aqui da região. E se tem uma coisa que o turista que vem no sul do estado não pode negar, é que a comida aqui é farta e é de excelente qualidade. A gente tem alto padrão, como a gente acabou de ver aqui, com um chefe de cozinha, um menino jovem, né? Que aliás serve até de inspiração para você que é mais jovem, está em casa. É isso, né? Quem vem aqui vem um serviço completo. Com certeza. A gente tem essa gastronomia mais sofisticada, mas também não perdemos nossas raízes através da gastronomia mineira em si, né? Inclusive, durante a Festa do Azeite, que é uma festividade que a gente faz para celebrar a colheita anual, a gente trouxe cozinha shows, inclusive com a temática de volta ao mundo, né? Para que o visitante ele tivesse a oportunidade de conhecer o nosso azeite através da gastronomia mineira, da gastronomia italiana, da gastronomia ibérica e também confeitaria. Então, hoje em dia a gente consegue explorar isso bem mais intensamente do que alguns anos atrás, justamente por esse grande exponencial de evolução que o azeite tem tendo aqui na nossa região. Secretário, de uma maneira mais ampla, a gente pode falar também do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, através do Leônidas Oliveira, um trabalho belíssimo e que tem colocado Minas Gerais, inclusive, numa condição de topo dessa cadeia aí produtiva. Com certeza. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo já vem trabalhando na gastronomia mineira há alguns anos, né? E especialmente o Leônidas, ele esteve aqui com a gente em 2024 para fazer a abertura oficial da colheita, né? Então ele conheceu um pouquinho da nossa cadeia turística, conheceu um pouquinho da olivicultura e ter esse aporte do Estado, ter essa confiança que o Estado promove para a gente, essa segurança de modelar um produto gastronômico para conseguir comercializar, para a gente é muito válido. O turista é bem-vindo aqui. Muito bem-vindo. A gente está no início de uma expansão bem interessante, então é um destino novo, é um destino que vocês podem vir seguros, que tem toda a capacidade para recebê-los e serão muito bem-vindos, especialmente no frio, que é nossa terra, além da olivicultura, também é conhecida como a cidade mais fria de Minas. Então pode ficar à vontade, nossas porteiras estão abertas para vocês aqui. Gente, Maria da Fé é destino turístico, é um destino de experiência, lazer. Então, quando você estiver lá no sul de Minas, dá uma passadinha para você viver tudo isso. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o desfile de carros de boi. Ao meu lado está o prefeito de Jequeri, Luiz Antônio. Prefeito, pode chegar aqui, por gentileza. Obrigado pela sua participação aqui no Mais Gerais, seja muito bem-vindo. Prefeito, um evento muito importante para a cidade, que movimenta aí a economia, o turismo. Como é essa responsabilidade de manter viva uma tradição como essa? Primeiramente, eu quero agradecer à Rede Minas por estar aqui junto com nós. Prazer. Pela primeira vez, temos o privilégio de estar aqui, o emissor aqui transmitindo o desfile de carro de boi
tão rico, tão grandioso no nosso município e região, que então eu fico, sou muito agradecido, grato por você estar aqui com nós hoje. E o desfile de carro de boi, ele já há muitos anos iniciou no nosso município, um município que é um município agrícola, um município a área territorial dele muito extensa, muito ampla, e através da Emater, parcerias com outros municípios, a Emater de outros municípios, isso iniciou há vários anos, não sei falar quantos anos certo, mas creio eu que mais de 10, 12 anos. E isso tem crescido a cada ano. E eu, como se diz, vai fazer 6 meses que tomei posse, numa situação meio conturbada, mas é um evento tão importante e de uma grandeza que eu acho que é tão bom, tão grande, que fez com que vocês estivessem com nós aqui hoje. Então, não pode abrir de mão disso, né? Minas Gerais é uma terra maravilhosa, rica, né? Em todas as áreas. Nós temos um município cafeicultor, um município de muito leite, município de muito gado de leite, município de muito gado de corte, uma suinocultura forte. E por que não a gente não viver a nossa realidade? E se a realidade nossa é agrícola, é do homem do campo, por que não fazer parceria com as cidades vizinhas, no qual eu quero aqui agradecer todos eles que estão aqui junto com nós nesse dia de hoje e dizer que é o primeiro ano e tenho certeza que o ano que vem, desde já, meu convite já estende à Rede Minas, que é uma riqueza para nós, uma alegria de ter vocês aqui com nós e tenho absoluta certeza que hoje ele está grande, o desfile do carro de boi, mas o ano que vem com certeza vai estar maior. Com certeza, prefeito. Inclusive, é muito importante deixar isso para o pessoal de casa, que nas grandes cidades, né, muitas vezes tem muitas oportunidades e acaba que os jovens, né, saem do interior, vão para a cidade, mas eu vejo num evento como esse a importância dessa questão geracional, de você passar para a próxima geração esses princípios, né, o carro de boi, por exemplo, ele foi, né, passou pela transição ali, veio o trator, mas vocês mantêm viva essa tradição do carro de boi e assim em todas as atividades do campo, né, prefeito? Você manter vivo isso. Qual que é a importância e a responsabilidade de vocês de trazer a família para um evento como esse, de deixar com que o jovem, a criança, o adolescente não vá para a cidade grande, mas fique aqui nessa cidade produzindo aí na zona rural? Olha, eu sou filho eu nasci na roça, estudei na roça, cresci na roça, aqui na fazenda Cachoeira Escura, a 10 quilômetros aqui de Jequiri. Eu venho de uma família que nós somos 10 irmãos. E lá, meu pai, com muita dificuldade em roça, meu pai mexia com plantação de milho, de feijão, de arroz, e mais pesado o serviço lá era de carvão. Meu pai vendeu muito carvão. E nisso a realidade na época não existia a realidade hoje, que era com trator, com caminhão, não. Hoje em dia está tudo mais acessível, né? Exato, hoje o mundo é moderno, né? As coisas modernizou tudo. E claro que a mão de obra também dificultou muito na zona rural. Então, eu e meus irmãos, nós trabalhamos como candeeiro de boi e trabalhamos como carreiro puxando lenha para queimar carvão. E isso eu tenho meu filho aí, que eu queria que estivesse aqui comigo, mas ele está em cima de um carro de boi, tem 7 anos. E quando passando nas ruas, a gente vê tantos jequerienses ausentes, aqui no feriado prolongado de Corpus Christi, eu acho que essa data, discutir, claro, depois com a sociedade, com a Emater, com a Câmara Municipal, que dá total apoio em tudo que vou fazer, conversar com eles que essa data seja destaque no nosso calendário. Que essa data... Muito merecido, né? Vai ser a data do carro de boi. Vamos respeitar a quinta-feira, com a data, né, que todos nós respeitamos, que é Corpus Christi, e vamos nesse sábado. Nós vamos, todo sábado da semana de Corpus Christi, nós vamos estar realizando o desfile dos carros de boi. Claro, ela só acontece porque as cidades vizinhas dão um apoio para a gente. Eu quero, no momento, junto com a Emater, com a Câmara, visitar eles lá e convidar para eles, que, igual eu falei lá no início, que hoje nós somos grandes, mas tenho certeza que amanhã nós vamos ser maiores.
Legal. Prefeito, obrigado pela sua participação aqui no Mais Gerais e com certeza ano que vem a gente está aqui de novo prestigiando esse evento, participando com vocês. E você mencionou sobre a produção de café, de suínos e agora a gente vai ver o segundo bloco aí do Cozinhando com Pablo, que traz uma receita deliciosa de pão de queijo com picanha suína. Confira. Meu convidado de hoje é um dos principais nomes do rap no Brasil, mas não deixa barato lá fora, onde também tem conquistado seu espaço. Na sua música, ele dá visibilidade e voz à juventude negra e periférica do país. Ele foi o primeiro rapper a ser indicado ao BET Awards, mas esse é só um dos feitos dele, porque além de ser um músico, um compositor premiado, ele também é um empresário de sucesso. Mas o ponto alto do mineiro é ser gente boa. E ele e veio até aqui no Cozinhando com o Pablo. E aí, trouxe a carne? Eu trouxe a carne. Isso aí. Sacanagem, né? Eu peço pra você trazer a carne e te oferecer só um pão de queijo. Convidado em Minas é assim também. Minas você gosta de pão de queijo, né? Gosto. Acho que mineiro é obrigado, né? É obrigado, já nasce tendo que gostar, né? Aqui a gente vai fazer uma picanha suína grelhadinha, temperadinha, para comer com pão de queijo, com requeijão de corte. Primeiro passo, a gente vai deixar aqui a panela já esquentando. Eu tô usando uma panela de ferro, mas pode usar qualquer panela mais grossa que você tiver aí na sua casa. Enquanto isso, a gente corta a picanha. Ó, eu vou pôr primeiro esse barulhinho na carne de porco, na gordurinha. África, assim, texano, é uma parada que quando eu fui nos Estados Unidos, eu gostei muito e eu tenho dificuldade com carne vermelha, sacou? E o que fez eu gostar de algumas carnes vermelhas assim foi essa culinária. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Outback, sacou? Eu comi, eu falei, não, assim é mais fácil de comer, né? Essa costela, sacou? Então você não gosta de churrasco tradicional brasileiro? Eu gosto, mas a carne... Eu gosto, até porque no churrasco tradicional brasileiro tem carne de porco, tem outras linguiça, opções, né? Sacou? Eu gosto, tem frango, enfim. Só que a carne vermelha sempre, desde criança, não sei explicar muito bem o negócio da textura ali. Eu falei, difícil de mastigar. Mas carne de porco, você gosta bastante? Gosto da carne... Mas assim, por exemplo, cupim eu já gosto muito. Porque o cupim, normalmente, quando você faz, você deixa ele bem facinho de comer, né? E aí eu passei a gostar muito dessa culinária e tal. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu fui em vários restaurantes assim, dessa onda texana, assim. Em São Paulo tem um que eu visito sempre, do parceiro nosso, que é o Cadillac e tal, barbecue. E aí eu falei, não, velho, vamos abrir uma parada nessa área, que é um bagulho que acho que no final das contas, o que você faz, você tem que gostar também, né? Mas você cozinha? Você gosta de cozinhar? Então, eu gosto, mas eu vou te falar... Deve ter tempo também, ultimamente, né? eu tô... Mano, tem muito tempo que eu não paro pra cozinhar de verdade. Ó, deixa eu explicar pro pessoal. Aqui, eu dei uma grelhada primeiro na gordura. Porque não dá pra comer a gordura crua, tá ali na lateral, então fui tentando manter a carne em pé. E aí, depois, já fui virando. E pra temperar, eu coloquei só sal de parrilla, mas pode ser um sal fino mesmo. Um pouquinho de pimenta, você gosta de pimenta? Pouquinho, talvez vai, mas eu não gosto de pimenta igual vocês gostam, não, entendeu? Não, mas eu não gosto de pimenta, não. Aqui eu só coloco um pouquinho também. Esse molho de pimenta muito ardido, eu não gosto, detesto. Pois é, mas tem uma galera que ama, né? Nossa, mineiro adora, né? Minha avó, você tá doido, minha avó, ela morde, E sua avó é aquele tipo de vó que cozinha, que tem um monte de receita e tal, ou não é? Muito. Minha avó, ela é a cozinha. Eu sei que ela é um pilar muito importante da sua família, né? Muito. Ó, também coloquei um alho, pessoal, e eu nem tirei a casca, porque a casca também vai dar sabor. E aí, se você quiser com bastante gosto de alho, é só você ou amassar ele, ou picar ele menorzinho. Esse lance da casca aí que você falou, isso dá pra fazer sempre com qualquer coisa, qualquer receita? No geral, sim. Algumas cascas, elas podem amargar, né? A casca do limão, dependendo de como você usa, ela vai amargar a receita. Mas a casca do alho é super utilizada. Inclusive, eu não tenho muita paciência pra fazer isso, mas algumas pessoas ficam guardando casca de cenoura, de abóbora, de um monte de coisa congelada pra quando vai fazer um risoto, faz, em vez de comprar o quadradinho de caldo, entendi. faz o caldo, aí fica mais saboroso, mais natural, enfim. Vou pegar uma tábua, porque a nossa carne, ela já tá quase pronta. Carne de porco fica pronta rapidaço, né? Fica pronta rapidaço, e o pessoal acha que tem que deixar muito tempo, porque a carne de porco não pode ser comida mal passada e tal, mas
precisa manter uma certa suculência, Sim, né? senão fica difícil também de comer. Mas uma gordurinha de porco assim, douradinha, tem que Então, a lugar, gordura né? de porco eu já gosto, porque ela fica... não sei, é diferente. Eu acho diferente, eu acho que carne de porco é maravilhoso. Torresmo mesmo, pô, você tá doido. Vocês tinham que escutar o barulhinho que tá fazendo da carne que tá crocantinha. E pra mim tá no ponto perfeito, tá vendo? Lindo lanche. E me conta, muitas pessoas hoje em dia, nas redes sociais, enfim, gostam da minha história, se inspiram na minha história porque também começaram lá de baixo. E pra mim isso é muito importante. Eu tenho certeza que isso acontece com você também. Como que é inspirar tantos jovens e tantos jovens que estão em situações que precisam de ter uma inspiração que segue o caminho certo, né? Como que é isso pra você? Como que você lida com essa responsabilidade? Eu acho que às vezes é até complexo. Será que eu consigo suprir a expectativa de todas essas pessoas, né? E a gente tenta, com certeza, às vezes a gente tropeça nesse caminho, sacou? Até porque é impossível, né? Suprir a expectativa de todo mundo, isso não existe, né? Eu tenho uma história, todas essas pessoas têm a história delas também, mas a responsabilidade... Depois que eu percebi, que eu entendi muito mais essa responsabilidade, eu vi que cada palavra, cada coisa que eu falo, por mais que às vezes eu queira falar, mesmo sabendo que pode dar um problema ou outro, mas, sabe? Vai valer a pena. Ou vai valer a pena, ou pode também destruir muita coisa, tá ligado? Então, depois que eu comecei a perceber isso, eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado, né? Principalmente depois que eu tive meus filhos e tal, acho que... Você tem dois filhos? Eu tenho 2 filhos, Jorge e Holanda. Então, depois que eu tive meus filhos, o jeito que eu lido com isso tudo é diferente também. Sim. E eu lutei tanto pra isso, agora que a parada tá acontecendo, reclamar seria ingratidão. Não dá, né? Ó, agora o pão de queijo já tá pronto. Com bastante queijo. Agora a gente vai partir ele. Agora é só pôr queijo, pôr a carne e comer. Tem coisa melhor, tem coisa mais fácil, gente? Boa demais, boa demais. Requeijão de corte assim você gosta? Requeijão. Esse requeijão, na verdade, eu descobri que isso existia um pouco depois, né? Porque quando a gente é criancinha, pra nós requeijão às vezes é o do potinho. Do potinho. Só que como eu tenho família em Teoflotone, Carrancas e tal, também cresci de alguma forma indo pra roça, assim, aí na roça eu descobri o que era o requeijão mesmo, que é o mais gostoso, que inclusive é até difícil comer se não for acompanhado de alguma coisa, porque o gosto é bem forte. E tem ainda o que eu acho mais gostoso, que é o requeijão de raspa. Você já comeu, né? Já, demais. Ele pra Minha mim avó sempre tinha na casa dela. Né? Bom, agora é só comer, gente. Ó, vamos provar esse a gente fecha aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo, parabenizar mais uma vez pelo trabalho que assim eu admiro demais. Obrigado. A forma que você traz a sua religião pro seu trabalho, a forma que você coloca a arte no seu trabalho. Legal. E agradecer por estar aqui na minha cozinha. E você viu aí que o Pablo recebeu hoje um convidado especial, né? E eu fiquei aqui com água na boca. Na semana que vem tem mais Cozinhando com o Pablo. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Mais Gerais direto de Jequeri, no 7º desfile de carros de boi. E agora a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre esse desfile tão lindo. Ao meu lado está a secretária de Governo e primeira-dama, Luciana Brumano. Seja muito bem-vinda ao Mais Gerais, Luciana. Prazer falar com você. Conta para o pessoal de casa que está nos assistindo, como é que surgiu aí essa ideia de trazer um festival, que de certa forma é um festival também, porque tem muita comida, muita mineridade, aqui para Jequeri. Boa tarde a todos. Primeiro vamos agradecer a presença de todos vocês, da Rede Minas, e agradecer também a todos que participaram com a gente, estão participando deste evento. O Festival de Carro de Boi, o desfile de carro de boi, ele já tem esse é o 7º desfile, né? Ele já vem acontecendo e esse ano a gente está conseguindo aí bastante carro,
reunir bastante a família, como vocês devem ter visto. A gente teve desde pessoas idosas, com famílias inteiras, crianças. Meu filho mesmo. Inclusive de 7 anos está aqui. Está marcando presença. Ele estava em cima de um dos carros e não quis parar. Ele quis continuar o trajeto para finalizar lá com o pessoal. Então, assim, é um evento que envolve bastante a família, né? Que busca cultura, manter cultura, passar a cultura de geração. Como muita criança nem conhece, né? Cidades maiores nem sabe o que é um carro de boi. Então, é tentar passar mesmo, valorizar a cultura mineira, a cultura do nosso povo e passando isso para as gerações que estão vindo aí. Luciana, e é um evento que as crianças participam, que os idosos participam também. É muita ansiedade no coração, o pessoal fica animado para começar o evento, para participar? Fica todo mundo na expectativa, os preparos dos carros de boi, o pessoal, né, que os donos, que estão os carreiros, eles preparam com muito carinho, vão arrumar os carros, decorar, dar uma revisada, como diz. Preparam os bois, os melhores bois que tem para puxar, todo mundo vai indo. E na hora que chega, eles querem que encher os carros, vamos todo mundo, carro vazio não tem graça. É realmente um evento para participação popular mesmo, da comunidade, todo mundo. E falando em comunidade, está todo mundo envolvido no evento, todo mundo participou. Eu vi que o povo estava divulgando nas redes sociais, todo mundo muito animado, né? Sim. Envolve, né, um trabalho pela prefeitura, justamente com a Secretaria de Turismo, mas envolve todo mundo. A própria prefeitura, as várias secretarias, todo mundo trabalha junto e a comunidade. É o que é o principal, né? O povo, a população tem que envolver mesmo, gostar para que dê certo, né? Luciana, fiquei sabendo que tem muita comida boa, muita mineiridade. O que o pessoal vai almoçar hoje por aqui? O que é o almoço? Hoje é arroz? Hoje é um arroz com ensopado mesmo. O pessoal já está lá preparando então? Já está pronto, o pessoal já deve estar lá esperando para almoçar. E eu estou vendo que vocês estão todos uniformizados, os carreiros, sim, todo mundo veio pronto para participar do evento. Viemos, todos prontos para participar. Que legal. Luciana, obrigado pela sua participação aqui no Mais Gerais, prazer falar com você. Faz o convite para o pessoal, quem quiser participar até hoje à tarde, como é que faz para chegar aqui? Nós estamos de Jiquiri, nós estamos a 40 quilômetros de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira. É uma cidadezinha pequena, mas muito acolhedora. Então nós estaremos sempre aqui de braços abertos, esperando vocês para conhecer a nossa Jiquiri. Inclusive, quero destacar aqui que é uma cidade muito hospitaleira, muito linda, obrigada, limpa e que traz aí a mineiridade, a essência do mineiro na veia. Sim, muito obrigada. E como falando de comida, não é muito queijo, muita carne muitas de delícias, porco, né? Muitos quitutes, muitas delícias. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Obrigada. E para você de casa, fica o convite aí para participar dessa e das próximas edições. E você também pode participar aqui do Mais Gerais, mandando aí a sua participação, a sua sugestão de pauta. Você pode mandar uma mineiridade aí da sua cidade, algo que só tenha por aí. O nosso telefone é o 31 8299 2101. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos na semana que vem, a partir do meio-dia, aqui no Mais Gerais. Até lá!